Olá pessoas, bem-vindos a uma aula aqui que eu vou falar um pouco sobre tipos algébricos. Essa é a segunda vez que eu estou gravando essa aula, porque a primeira vez eu gravei a aula inteira e só depois eu percebi que o OBS não estava capturando o microfone. Então eu estou reiniciando ela aqui do começo e tal, vou falar tudo de novo. Basicamente, tipos algébricos é como se fosse um tipo de orientação a objetos, só que para Haskell. Nele a gente pode definir os nossos tipos, implementar funções, fazer com que nossos tipos herdem funções específicas, né? São instâncias de tipos, como por exemplo o show. Você pode dizer que o seu tipo declarado ele deriva o read, o show, e aí automaticamente você consegue ler ele do terminal e printar ele se você quiser dar um show. Ele vai fazer o melhor dele para mostrar o conteúdo desse tipo no terminal, o que geralmente significa printar todos os nomes reservados que você deu e chamar o show para os tipos, subtipos dentro dele, né? Então, é basicamente isso. Se você pensar como se fosse uma orientação a objeto, acho que fica mais fácil. E para isso eu trouxe algumas questões aqui. Como é que isso é cobrado em prova? Geralmente isso é cobrado, toda prova 1 de PLC. E é uma fração considerável da nota, então é muito importante que vocês estudem. Geralmente vai ser uma questão bem contextualizada, assim, com um probleminha, tipo, esse caso que eu trouxe de lâmpadas ilustres, e eu vou mostrar o enunciado daqui a pouco. Mas já teve questão de contexto de thread de Twitter também, de tautologia, que você precisava declarar expressões de lógica, né? And, ou, e resolver elas recursivamente usando tipos algébricos. Pensando em mais alguma. Basicamente é isso. São geralmente probleminhas que você modela com tipos algébricos. Os probleminhas e as lógicas usadas para resolver vão ser diferentes todo período, mas a forma de fazer é muito parecida. Então, se você dominar fazer esse tipo de questão aqui, vai ser tranquilo. Então, vamos direto para a questão. Ele está falando para, assim, uma lâmpada é caracterizada por ser compacta ou incandescente. Então, a gente tem um tipo lâmpada aí já com dois tipos, né? Além disso, toda lâmpada possui o nome do seu fabricante e a potência como um valor em watts. Defina um tipo algébrico lâmpada de acordo com as características descritas. Estabeleça que exigir uma lâmpada resulta... Não, desculpa. Estabeleça que exibir uma lâmpada resulta em um string que começa com a palavra compacta. No caso de lâmpada compacta, ou com a string incandescente. Estas strings são seguidas do nome do fabricante e da potência da lâmpada. Todos os itens separados por apenas um espaço. Ou seja, defina que o tipo lâmpada é a instância da classe show. E utilize a seguinte função main. Ele fala aqui na observação que é necessário realmente... Você pode fazer com que lâmpada derive da instância show, e aí, como eu falei, automaticamente ele vai fazer o melhor possível para dar um show nesse seu tipo. Mas você vai ver que se a gente fizer isso, ele vai dar um output um pouquinho diferente do que está sendo pedido na questão. E você não pode simplesmente derivar show, embora fosse dar certo, e estaria praticamente certo. Mas para ficar exatamente igual ao que está caindo aqui no output esperado, você vai ter que você mesmo definir a sua função show. Então, vamos lá, ele fala para usar esse main. Para começar, vamos criar o tipo lâmpada, né? Então, lâmpadas. A gente começa usando essa palavra reservada data para indicar que a gente vai criar um tipo. Então, tipo lâmpada, data lâmpada. Ele vai ser compacta, recebendo um nome e uma potência, ou incandescente, recebendo também um nome e uma potência. E aqui a gente realmente está falando, esse incandescente, compacta, ele é quase como se fosse um construtor. Quando você quiser instanciar uma lâmpada, você vai usar essa palavra que acabou de ficar reservada, porque você declarou ela, para indicar que a seguir vem os atributos de uma lâmpada. E a gente está usando aqui, além disso, para diferenciar, né? Então você tem um construtor para lâmpada incandescente e um construtor para lâmpada compacta. Além disso, eu coloquei esses nomes, nome, potência, né? Só que isso aqui não significa nada para o Haskell, são nomes que eu dei. Poderia ser um tipo direto aqui, mas como a gente está criando um tipo complexo, é bom ter essas nomenclaturas, né? É como se fosse o nome de uma variável que você deu a um tipo, do tipo inteiro e do tipo string. Então a gente precisa vir aqui e declarar isso também. O type nome, ele é do tipo string. E o type potência é do tipo
int. Eu vou deixar int, poderia ser um float, mas acho que int já resolve aqui. Beleza, isso aqui já seria o suficiente para criar um tipo lâmpada, mas aqui ele não sabe ler nem dar um show nessa lâmpada, né? Então a gente precisa colocar aqui deriving read. Eu vou colocar show também, mesmo que a questão pediu para não usar, só para mostrar qual vai ser a diferença. Então aqui eu estou falando que essa minha classe ela deriva o read, deriva o show. A gente pode ver aqui que ele usa o read para ler do terminal. Então ele vai receber um string do terminal e fazer o melhor dele para converter essa string para o tipo lâmpada. E o show aqui, ele está pegando o resultado desse read e dando show, ou seja, ele está dando show na lâmpada que a gente leu do terminal e converteu para uma lâmpada. Isso aqui já é o suficiente para rodar. Download, GHC, lustres e lâmpadas. Então, como está na main, né, eu posso simplesmente instanciar uma lâmpada direto aqui, que ele já está rodando na main. Então vou instanciar uma lâmpada compacta do tipo Philips. Precisa colocar as aspas duplas porque é um string e com potência 240. Então pronto, ele leu isso no terminal e me devolveu compacta Philips 240, exatamente como estava lá. E qual a diferença disso aqui para o que a questão pede? Por que eu tenho que realmente fazer o meu show? A gente pode ver aqui que a questão está pedindo esse compacta Philips aqui e não tem as aspas duplas ao redor do Philips, né? Então a gente não pode usar esse show automático, tem que instanciar o nosso. É importante porque você aprende como é que se instancia uma função dessas, né? E você explica. E isso é importante porque, tipo, você pode ter um tipo que você queira comparar com outros. Você pode fazer com que o seu tipo ele derive essa classe aqui, por exemplo. Mas aí como é que ele vai saber? Tipo, como é que uma lâmpada é igual a outra? Como é que eu vou definir isso? Poderia ver se o nome e a potência é igual, mas aí tem a questão dela ser compacta, incandescente, tem um tipo dela. Então você poderia, por exemplo, definir que para uma lâmpada ser igual a outra, ela tem que ser do mesmo tipo, né? Então se ela for compacta, a outra também tem que ser compacta. E que a potência tem que ser igual. Talvez o nome não seja importante, o nome Philips e a outra seja, sei lá, Watson. Mas a potência e o tipo dela foi igual, então pronto, essa lâmpada é igual a outra. Como você faria com que uma lâmpada pudesse ser comparada no sentido de ser maior que? Essa lâmpada é maior que aquela outra lâmpada. Pode ser por causa da potência. A gente pode dizer que se a potência da lâmpada for maior que a da outra lâmpada, então quer dizer que essa potência é maior que a outra. Dá pra você derivar esse tipo de... derivar não, né? Dá pra você... como é que eu posso falar? Codar, explicar esse tipo de interação entre os tipos que você está criando por meio dessas instâncias que eu vou ensinar como é que faz agora. Então, deixa eu tirar isso aqui. A gente não vai usar. Também tirar o show, ele vai só derivar o read automaticamente. Então, como é que a gente vai criar o nosso show? A gente começa com essa palavra reservada, instance, show. E o que a gente quer dar show? Na lâmpada. Where. E aqui a gente define o comportamento, né? Tipo, como é que o show vai se comportar quando ele encontrar uma lâmpada. Então, show com o primeiro tipo de lâmpada, que é compacta. Vai ter um nome e uma potência. Isso aqui vai resultar em alguma coisa e também vai ter o outro, né? Vai ter o show, a mesma coisa. Só que em vez de ser compacta, é incandescente. O que vai acontecer aqui? A gente quer printar o compacta, né? Porque a questão mostra lá. Então, vai ser compacta. Concatenado com o nome da lâmpada. Concatenado com um espaço. Concatenado com a potência. E a potência a gente vai precisar chamar um show aqui também. Porque a potência é um número, né? Então, não tem como concatenar um string com um número em Haskell. Ele não vai fazer essa conversão de forma automática. A gente não precisa fazer um show n, porque o n já é um string. Então a gente só concatena com as outras strings sem problema. Mas o p, como é um número, precisa dar esse show aqui. Se eu desse um show n aqui, ele não estaria errado. Só que ele ia gerar o mesmo resultado que a gente não quer aqui. Que se é um show string, ele vai trazer essas aspas duplas. E não é o que a gente quer. Então não pode ter esse show aqui. E a mesma coisa vai ser para incandescente. Só que em vez de ser compacta, ela é incandescente. Então pronto, isso aqui é o nosso instance show. Se eu der um reload nisso aqui e chamar a mesma coisa, a gente pode ver agora que ela trouxe exatamente igual ao output pediu, sem as aspas duplas. Diferente daqui que estava com as aspas duplas.
Então a gente já pode pegar isso aqui tudo e colocar para rodar aqui. Tá em arrasca já. Eu não vou dar submit porque eu tô com a conta do professor. Isso aqui pode embaralhar o jeito que ele tá analisando as respostas, né? Ver se está correto. Então pronto, aqui ele trouxe a resposta correta, esperada, né? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer e continuar fazendo. Então vamos para a próxima questão aqui. Ele agora pede um lustre, e o lustre pode ser composto por pendentes ou barras. Uma lâmpada sempre está ligada ou associada a um pendente. Por sua vez, uma barra pode ter dois lustres associados a ela, uma à esquerda e outra à direita. A potência de um lustre é igual à soma das potências das lâmpadas que estão nele. Define o tipo algébrico do lustre, né? E também uma função potência que calcula a potência de um lustre, ou seja, a soma de todas as potências das lâmpadas que estão naquele lustre. Então, basicamente, ele falou que um lustre pode ser um pendente ele se liga a uma lâmpada, ou ele pode ser uma barra e nas duas extremidades da barra vão ter outros dois lustres pendurados, que por sua vez podem ser pendentes ou barras também, recursivamente. Por aí vai. Então já é uma estrutura um pouco mais complexa que vai usar o nosso tipo lâmpada. E ele fala para usar esse main aqui também agora. Vamos começar fazendo aqui. Lustres. Então, para criar um lustre, a gente também vai ser um tipo algébrico. Então, data, lustre. Ele pode ser um pendente. E uma pendente sempre vai ter uma lâmpada associada a ele. Ou ele pode ser uma barra. E uma barra vai ter um lustre numa extremidade e um lustre na outra. A gente não vai precisar dar show, eu acredito, nesse lustre, mas a gente vai precisar poder ler um lustre do terminal. Então, deriving, read. Pronto, isso aqui já é o suficiente para a gente criar o nosso lustre. Mas ele também pede a função potência, né? Que é para determinar qual a potência máxima do lustre. Então ela vai receber um lustre, devolver um inteiro. Quais são as opções que a gente tem aqui para potência? A gente pode ter um pendente, então a potência recebe um lustre e o lustre do tipo pendente. E o pendente sempre vai estar associado a uma lâmpada, né? Uma lâmpada pode ser incandescente ou compacta. Então, compacta, com um nome e uma potência, vai ter algum resultado. Mas também o pendente ele pode estar atrelado a uma lâmpada incandescente. Acho que a gente até poderia ignorar isso, mas eu acho melhor não, para ficar mais legível. Nesse caso, a potência de um pendente que tem uma lâmpada vai ser a própria potência da lâmpada, né? Porque não tem mais nada. Então, simplesmente P. Tem que aqui a mesma coisa, simplesmente P. E o caso mais complexo, que é a potência de uma barra que tem o lustre 1 e o lustre 2 atrelado a ela, vai ser simplesmente a soma da potência que a gente tem do lustre 1 mais a potência do lustre 2. Isso aqui já permite que a gente veja a potência total de um lustre, porque ele vai ficar varrendo recursivamente o lustre, né? Como se fosse uma estrutura de árvore quase. Então, dá um reload. Vamos ver se aqui funciona. Potência de um lustre que é formado por, no caso, uma barra aqui, né, o construtor. Eu quero que na primeira extremidade da barra seja um pendente. Então, pendente. O pendente está com a lâmpada compacta, de nome Philips, e 200 de potência. A outra extremidade eu quero que tenha uma outra barra. E agora sim, cada barra vai ter um pendente com a lâmpada incandescente de nome, sei lá, Watson. Potência 150. E aqui também um pendente com um tipo incandescente dentro, do tipo Watson. 150 de potência. Tem alguma coisa errada.
Acho que faltou essa coisinha aqui. Talvez tirar um aqui. Tá, eu tenho quase certeza que eu tô errando algum parênteses que eu fechei, eu abri, mas deixa eu copiar exatamente como tá aqui no exemplo. Pronto, a gente passou para ele um pendente que era uma barra, e na primeira extremidade tinha um pendente 20 de potência, na segunda extremidade tinha um pendente com 25 e ele deu 45, tá certo. Mas eu queria testar realmente com uma barra aqui nesse jogo. Então eu faço um pendente que eu quero que seja uma barra. A barra tem duas extremidades. A primeira vai ser um pendente. A segunda também vai ser um pendente. Aqui vai ser uma lâmpada incandescente do tipo Philips com 5, vamos dizer, 100 de potência. E aqui a mesma coisa, incandescente do tipo Philips com 100 de potência. Pronto, agora eu fiz certo. Tá funcionando, 225, 100 mais 100 mais 25. Então beleza, isso aqui tá correto, a gente pode mandar lá pra questão, tá no rascunho. Beleza, tá tudo certinho. Então, última questão aqui, último ponto, né, da mesma questão. Ele pede para definir uma função balanceada, e recebe um lustre e devolve um booleano. Determina se um lustre está balanceado. Um lustre com apenas uma lâmpada é considerado balanceado, e se os lustres das extremidades de uma barra forem balanceados, e as potências das lâmpadas forem iguais, esse lustre é considerado balanceado. E ele fala para utilizar essa seguinte função. Então, basicamente, verificar se um lustre é balanceado, a gente vai olhar para as duas extremidades. Se as potências das extremidades forem as mesmas e ambas estiverem balanceadas, então o lustre está balanceado. E, obviamente, se o lustre tiver só um pendente, né, ou seja, não for uma barra, não tiver as extremidades, ele automaticamente é balanceado. Então, fazer essa questão aqui, ele pede para usar isso mesmo. Então, função balanceada. Ela recebe um lustre e retorna um bool. Então, quais vão ser as nossas opções? O balanceado de um lustre, que é um pendente. Ele tem um nome, uma potência, na verdade o nome não importa, então vou deixar esse wildcard aqui. Vai ser true. Na verdade a potência também não importa. Se um lustre for pendente, isso aqui sempre vai ser true, balanceado. Outra opção que a gente tem é se isso aqui for uma barra ao invés de um lustre. Então, barra, e aí vai ter uma barra ao invés de um pendente, quer dizer. Então, barra lustre 1 e lustre 2 nas extremidades. Pelo que a questão fala, a gente tem que primeiro verificar se a potência dos dois lustres é igual. Então, se a potência... E vai ter duas condições, né? Então, deixa eu logo aqui. A primeira condicional é a potência. Então, se a potência do L1 for igual à potência do L2, então já é meio caminho andado. E a segunda condicional, a gente quer saber se, além da potência igual, se o L1 e L2 também são balanceados, né? O lustre inteiro só vai ser balanceado se as suas extremidades também forem balanceadas. Então, balanceada L1 e balanceada L2. Pronto, isso aqui basicamente é a questão toda. A gente já pode rodar, testar o balanceado. Deu uma coisa errada. Acho que é porque eu coloquei essas duas wildcards aqui, podia ter colocado só um. Na verdade, eu tava... O pendente ele só tem um tipo, né, que é a lâmpada. Eu tava pensando já nos atributos da lâmpada, nome e potência. Não importa a lâmpada que tá no pendente, se for um pendente ele é balanceado já. Então é um tipo, um wildcard. Agora sim. A gente pode testar chamando a função balanceada pra
pegar o lustre daqui. Esse aqui deveria dar false. Opa. Pronto, ele deu false por isso aqui. E nesse aqui, que é só um pendente, ele deveria dar true. Pronto, tá correto. A gente pode pegar aqui, vamos rodar, só para ter certeza. Beleza, tá dando o resultado esperado. Então, basicamente é isso. Cada prova vai ter sua contextualizaçãozinha bonitinha disso aqui, né? Mas é importante você dominar aqui como criar os tipos, como instanciar métodos nos tipos, fazer com que seus tipos derivem métodos especiais como show, read, equal, por aí vai. E você tem que saber manusear o seu tipo também. Isso aí já é um conhecimento mais geral do Haskell, mas dado uma lâmpada que tem um nome, uma potência, um atributo qualquer que tem um tipo qualquer que tem atributos, você tem que poder entrar dentro desse tipo e manusear os atributos dele, né? Usar para verificar, para fazer operações, como a gente faz aqui em potência, né? Que é importante olhar para a potência das lâmpadas, como a gente faz aqui no balanceado, que é importante olhar para se os lustres dos dois lados ainda têm essa propriedade balanceada, também para potência. Então, isso aí realmente você tem que saber fazer, porque todo probleminha vai exigir métodos e funções diferentes. Mas não é nada muito complexo, eu aconselho realmente que estudem isso bem, porque é uma parte considerável da prova, novamente falando isso. E é isso. Qualquer dúvida, mandem lá no Discord. É nóis.